Cão feroz guarda a tumba secreta por 3 meses e a escavação revela um segredo aterrorizante. A Chapada Diamantina, com suas montanhas imponentes e grutas misteriosas, escondia mais do que um simples eco de histórias passadas. As lendas sussurravam sobre uma tumba antiga onde um cão feroz, dito ser uma sombra das trevas, guardava o segredo de uma civilização esquecida. Alice, uma jovem arqueóloga cheia de sonhos e curiosidade, sabia que adentrar aquele território significava confrontar seus medos mais profundos. As histórias contadas ao redor de fogueiras não eram apenas para impressionar. Para muitos eram um aviso. Alice juntou a equipe liderada pelo renomado Dr. Almeida, um homem cuja ambição era tão grande quanto sua fama. Ele estava mais interessado nos holofotes das descobertas do que na segurança da equipe. "Imagina a capa da National Geographic com o nosso nome", exclamava frequentemente, enquanto todos trocavam olhares nervosos. O que estaria realmente esperando por eles na tumba? E se o temido cão não fizesse mais do que zelar por um mistério que deveria permanecer intocado? As semanas de escavação começaram e a tensão aumentou. O ar estava carregado de expectativa. Alice se pegou encarando o deserto desolador, onde o céu azul se encontrava com o solo árido, criando um mural de beleza e desolação. Foi então que um dos arqueólogos, Davi, desapareceu. As risadas e conversas diminuíram, dando lugar ao medo. Os murmúrios começaram a circular. Seria a maldição da tumba se cumprindo? Determinada a encontrar respostas, Alice decidiu investigar mais a fundo as lendas locais. Entrevistou velhos moradores que, com olhos cheios de temor, falavam do cão guardião que protegia não apenas a tumba, mas um poder ancestral que poderia mudar tudo. Aqueles relatos a deixaram inquieta, mas também mais intrigada. O que esse poder realmente significava? E por que Dr. Almeida não parecia se importar com os riscos? As noites de insônia se tornaram frequentes, e o chamado distante ecoando da tumba a mantinha acordada. O som era como um lamento profundo, quase humano, que congelava o sangue nas veias. O medo se mesclava com a adrenalina. Era um dilema crescente: seguir o sonho de fama e descoberta do doutor Almeida ou escutar a intuição que a alertava sobre uma calamidade iminente. Quando mais um rugido ressoou na escuridão, Alice sentiu um arrepio na espinha. O passado estava mais vivo do que nunca, e a verdade sobre a tumba parecia prestes a ser revelada, assim como os segredos enterrados junto a ela. Estaria pronta para enfrentar as sombras que guardavam essa história? Ou a maldição se tornaria real, devorando tudo ao seu redor? Ei, antes de continuarmos com esta história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Alice sentiu o rugido ecoar na escuridão, um som que ressoava em seu peito como um aviso. Ela respirou fundo. O medo a envolvia, mas a curiosidade era mais forte. O que mais poderia estar escondido ali, naquelas terras antigas? A equipe havia se dispersado, agora com rostos pálidos e olhares inquietos. Mas aquele grito a despertou de um torpor que começava a tomar conta dela. Quando o chão sob seus pés começou a tremular, a terra se partiu como se estivesse prestes a revelar o segredo antigo. Alice agarrou a lanterna, iluminando as rochas ao seu redor.
Foi então que ela viu algo se movendo. Não era o cão feroz que as lendas tanto mencionavam, mas algo mais. Um palpite gelado percorreu suas veias. A sombra que se formou na parede da gruta era indistinta, mas havia uma ferocidade implacável. Dr. Almeida apareceu correndo, a respiração rápida e a expressão de quem não esperava encontrar esse pesadelo. Alice, o que está acontecendo? Mas antes que ela pudesse responder, um criado mudo veio em sua direção, deslizando pelas pedras com uma velocidade sobrenatural. Era Davi, mas não era mais o Davi que todos conheciam. Seus olhos estavam vazios, como se não houvesse mais vida ali, e um sorriso visceral se formava em seu rosto. Era grotesco. Davi! Alice gritou, horrorizada. Ele se virou e, com uma voz que não era sua, proferiu palavras que gelaram a espinha de Alice. O poder que você busca já não é seu. Eu sou o escolhido. O impacto daquela frase a atingiu como um soco no estômago. O que estava acontecendo? Era uma armadilha? O que Davi havia descoberto? O grupo agora estava em pânico. As pessoas começaram a correr, mas Davi, ou o que restou dele, ergueu a mão e o solo começou a tremer. Alice caiu, a lanterna escapou de suas mãos e a escuridão a engoliu. O som do desespero ressoava ao seu redor. Mas, acima de tudo, ela sentia o peso de um segredo que parecia querer se libertar. Algo que não deveria ter sido despertado. Com um movimento brusco, o chão se rompeu e o cão, em toda a sua ferocidade, emergiu das sombras. Era mais do que uma besta. Era um guardião que emanava uma energia antiga, poderosa e aterradora. E Davi? Ele estava à mercê daquela força, como um fantotinho controlado pela própria sombra. Alice se sentou no chão, com o coração acelerado. A mente girava feito uma montanha russa. A história que ela acreditava saber, o que pensava ser uma simples descoberta arqueológica, agora se apresentava como um pesadelo. Havia muito mais em jogo. Algo que transcendeu o desejo de fama do Dr. Almeida ou a curiosidade inquieta de Alice. Era uma luta entre forças que ela não compreendia. Quando a situação parecia insustentável, Alice encontrou um olhar no rosto de Davi. Uma fração de compaixão perdida em meio àquele tormento. Ajude-me, ele sussurrou. E seus olhos, mesmo vazios, ainda carregavam um desejo de liberdade. O impulso cresceu dentro dela, como se a vida estivesse pedindo para ser resgatada. Mas como? Por quem? E a que custo? Naquele instante, um forte raio de luz iluminou a tumba, e a sombra cambaleou, revelando a verdade mais profunda. A conexão entre todos eles era muito mais do que apenas pesquisa. Era uma maldição, um destino entrelaçado com as raízes da própria chapada. Tudo ao redor se agitava, as pedras tremiam e a atmosfera ficava carregada de tensão. Alice se levantou, sentindo a necessidade de agir. Mas antes que pudesse pensar em um plano, a escuridão e a luz se entrelaçaram, e foi como se o tempo tivesse parado. O que sobraria depois do estrondo? Que segredos a tumba ainda escondia? Alice se ergueu no meio do caos, a luz da lanterna vacilando enquanto o chão se partia sob seus pés. A tumba estava viva, pulsando como um coração ancestral despertado. Davi, ou o que restara dele, olhou para ela com um vazio aterrorizante, sua voz ecoando como se estivesse em outro mundo. Ajude-me, sussurrou. Mas Alice hesitou. Como poderia ajudar alguém que já não era ele? O medo a paralisava. Dali a criatura emergiu. O cão guardião. Era imponente, com olhos que brilhavam como carvão em chamas. Cada passo que dava afiava os instintos de sobrevivência de Alice. Ela não podia crer no que via, mas no fundo havia um segundo impulso, um desejo de entender isso tudo. O que estava acontecendo? Os arqueólogos gritavam e corriam em desespero. O pânico era contagiante.
Dr. Almeida tentava manter a calma, mas sua expressão de terror betrava sua verdadeira face. Retirem-se! Precisamos sair daqui! Mesmo naquela confusão, Alice notou um detalhe. O olhar de Almeida não estava apenas apavorado. Havia uma centelha de triunfo, algo que não combinava com o caos que o cercava. Foi inevitável. Alice olhou de volta para Davi e o cão. Algo se passava ali, algo muito maior. Então, num movimento súbito, a sombra do cão se projetou sobre ela e um rugido cortante, profundo, rasgou o ar. As paredes da tumba tremeram. Olhando ao redor, Alice percebeu algo. As sombras não. Eram apenas sombras. Elas pareciam se conectar dançando e se torcendo, formando um padrão que só ela parecia notar. Alice, se não fizer algo, todos estaremos perdidos, gritou um membro da equipe. Mas ela não conseguia desviar o olhar das sombras. Um pensamento tomou conta dela. E se a verdadeira maldição não fosse o cão, mas Dr. Almeida? Ele sempre esteve obcecado por fama, por poder. E agora, parecia que ele estava pronto para fazer qualquer coisa para alcançá-lo, até mesmo sacrificar sua própria equipe. Então, tudo mudou. Em um lampejo de compreensão, Alice gritou: "Ele não é quem parece. Ele sabe mais do que está contando." As palavras voaram como balas. O silêncio se abateu sobre a equipe. Todos olharam para Almeida, que ao perceber seu plano exposto, desfez a máscara de inocência. "Vocês não entendem. O poder desse lugar é meu para controlar. Eu sou o escolhido." A revelação caiu como um peso sobre todos. Uma verdade brutal que transformou a luta pela sobrevivência em um jogo de traição. Davi, ainda sob a influência da força sombria, olhou para Alice com uma turbulência desconhecida. "Alice, você precisa acreditar em mim. Não estou perdido. Ele está manipulando tudo." Era ele falando ou a sombra? O chão tremeu com mais força, agora como um aviso claro. Alice tinha que decidir. O cão guardião, contraído em uma postura feroz, olhava para Almeida. Tinha ali a essência de uma batalha entre o bem e o mal, e no meio de tudo, uma escolha: ficar com Davi, arriscar tudo pela verdade ou se aliar a Almeida, vivenciar o poder que ele prometia. O tempo parecia estagnar. Alice começou a entender que a tumba não era só um lugar de sepultamento. Era um labirinto místico onde as escolhas moldavam o futuro. "O que você realmente quer, Alice?" A voz de Davi ecoou, uma súplica e uma advertência. Ela hesitou, um nó apertando sua garganta. A luz tremeluzente da lanterna agora iluminava mais do que rochas e sombras. Era um reflexo de quem realmente eram, e logo ela perceberia que, fazendo a escolha errada, poderia colocar todos em perigo. E pior, condenar Davi a uma prisão eterna sob o controle de Almeida. Enquanto o chão se partia mais, Alice teve um vislumbre do futuro. O que viria a seguir seria transformador. E quando a escuridão se juntou à luz, ela soube que tinha que agir rapidamente, antes que a escolha dela a engolisse, assim como o cão e a verdade que a tumba guardava. Alice se ergueu no meio do caos, a luz da lanterna vacilando enquanto o chão se partia sob seus pés. A tumba estava viva, pulsando como um coração ancestral despertado. Davi, ou o que restava dele, olhou para ela com um vazio aterrorizante, sua voz ecoando como se estivesse em outro mundo. "Ajude-me", sussurrou. Mas Alice hesitou. Como poderia ajudar alguém que já não era ele? O medo a paralisava. Dali a criatura emergiu. O cão guardião. Era imponente, com olhos que brilhavam como carvão em chamas. Cada passo que dava afiava os instintos de sobrevivência de Alice. Ela não podia crer no que via. Mas no fundo, havia um segundo impulso, um desejo de entender isso tudo.
o que estava acontecendo. Os arqueólogos gritavam e corriam em desespero. O pânico era contagiante. Dr. Almeida tentava manter a calma, mas sua expressão de terror traía sua verdadeira face. Retirem-se, precisamos sair daqui. Mesmo naquela confusão, Alice notou um detalhe. O olhar de Almeida não estava apenas apavorado. Havia uma centelha de triunfo. Algo que não combinava com o caos que o cercava. Foi inevitável. Alice olhou de volta para Davi e o cão. Algo se passava ali, algo muito maior. Então, num movimento súbito, a sombra do cão se projetou sobre ela, e um rugido cortante, profundo, rasgou o ar. As paredes da tumba tremeram. Olhando ao redor, Alice percebeu algo. As sombras não eram apenas sombras. Elas pareciam se conectar, dançando e se torcendo, formando um padrão que só ela parecia notar. Alice, se não fizer algo, todos estaremos perdidos, gritou um membro da equipe. Mas ela não conseguia desviar o olhar das sombras. Um pensamento tomou conta dela. E se a verdadeira maldição não fosse o cão, mas Dr. Almeida? Ele sempre esteve obcecado por fama, por poder. E agora, parecia que ele estava pronto para fazer qualquer coisa para alcançá-lo. Até mesmo sacrificar sua própria equipe. Então, tudo mudou. Em um lampejo de compreensão, Alice gritou. Ele não é quem parece. Ele sabe mais do que está contando. As palavras voaram como balas. O silêncio se abateu sobre a equipe. Todos olharam para Almeida, que ao perceber seu plano exposto, desfez a máscara de inocência. Vocês não entendem. O poder desse lugar é meu para controlar. Eu sou o escolhido. A revelação caiu como um peso sobre todos, uma verdade brutal que transformou a luta pela sobrevivência em um jogo de traição. Davi, ainda sob a influência da força sombria, olhou para Alice com uma turbulência desconhecida. Anice, você precisa acreditar em mim. Não estou perdido. Ele está manipulando tudo. Era ele falando ou a sombra? O chão tremeu com mais força, agora como um aviso claro. Alice tinha que decidir. O cão guardião, contraído em uma postura feroz, olhava para Almeida. Tinha ali a essência de uma batalha entre o bem e o mal. E no meio de tudo, uma escolha. Ficar com Davi, arriscar tudo pela verdade ou se aliar a Almeida. Vivenciar o poder que lhe prometia. O tempo parecia estagnar. Alice começou a entender que a tumba não era só um lugar de sepultamento. Era um labirinto místico onde as escolhas moldavam o futuro. O que você realmente quer, Alice? A voz de Davi ecoou. Uma súplica e uma advertência. Ela hesitou, um nó apertando sua garganta. De repente, um estrondo imóvel cortou o ar. A estrutura da tumba começou a desmoronar ao redor deles, como se o próprio lugar estivesse se revoltando contra a intrusão. A luz da lanterna piscou e então apagou-se. Um medo cativante tomou conta de Alice. Então, no meio da penumbra, uma figura distante emergiu. Não era Davi, não era o cão. Era Mara, a colega que havia se juntado à equipe. Uma mulher que Alice sempre considerou uma amiga. Mas seu olhar estava diferente, sombrio e cheio de um poder que nunca tinha visto. Surpresa, Alice, disse ela, com um sorriso amenizado pela escuridão. Eu fui a escolhida desde o início. O impacto daquela revelação a atingiu em cheio. Mara não estava ali por acaso. Ela havia estado por trás das sombras, manipulando os acontecimentos. O cão guardião Davi. O poder ancestral. Tudo isso era um jogo para ela. E agora, Alice estava presa em um ciclo de manipulação que mal podia entender. Você trouxe Davi até nós. A voz forte de Mara reverberou. Nome dele foi gigado em pactos que nem você imaginava. O chão começou a ceder, e Alice percebeu que o tempo estava se esgotando. Como ela poderia escapar desse pesadelo,
agora que tudo o que conhecia estava desmoronando. Mara! Ela gritou, mas não esperava a resposta. A amiga que conhecia havia se transformado em uma figura ameaçadora. O cão uivou em resposta, e as sombras começaram a se agitar, como se aguardassem um comando. Esqueça nossas histórias. O verdadeiro poder é meu, e você sempre foi um peão no meu jogo, Mara disse, enquanto a estrutura ao redor continuava a desmoronar. O desespero crescia no peito de Alice. Se eu tiver que escolher que seja pela sobrevivência? Com um movimento rápido, ela se lançou na direção de Davi, mas a sombra do cão se interpôs. A sala desmoronava, e a verdade que ela havia buscado agora parecia um labirinto sem saída. As alianças que pensava serem verdadeiras se desfizeram. O que mais seria revelado, enquanto a tumba cedia sob o peso da traição? O que mais estavam escondendo? Alice se ergueu no meio do caos, a luz da lanterna vacilando enquanto o chão se partia sob seus pés. A tumba estava viva, pulsando como um coração ancestral despertado. Davi, ou o que restava dele, olhou para ela com um vazio aterrorizante, sua voz ecoando como se estivesse em outro mundo. Ajude-me, sussurrou, mas Alice hesitou. Como poderia ajudar alguém que já não era ele? Oh, medo a paralisava. Dali a criatura emergiu, o cão guardião. Era imponente, com olhos que brilhavam como carvão em chamas. Cada passo que dava afiava os instintos de sobrevivência de Alice. Ela não podia crer no que via. Mas no fundo havia um segundo impulso, um desejo de entender isso tudo. O que é que estava acontecendo? Os arqueólogos gritavam e corriam em desespero. O pânico era contagiante. Dr. Almeida tentava manter a calma. Mas sua expressão de terror traía sua verdadeira face. Retire-se, precisamos sair daqui. Mesmo naquela confusão, Alice notou um detalhe. O olhar de Almeida não estava apenas apavorado. Havia uma centelha de triunfo, algo que não combinava com o caos que o cercava. Foi inevitável. Alice olhou de volta para Davi e o cão. Algo se passava ali, algo muito maior. Então, num movimento súbito, a sombra do cão se projetou sobre ela, e um rugido cortante profundo rasgou o ar. As paredes da tumba tremeram. Olhando ao redor, Alice percebeu algo. As sombras não eram apenas sombras. Elas pareciam se conectar, dançando e se torcendo, formando um padrão que só ela parecia notar. Alice, se não fizer algo, todos estaremos perdidos, gritou um membro da equipe. Mas ela não conseguia desviar o olhar das sombras. Um pensamento tomou conta dela. E se a verdadeira maldição não fosse o cão, mas Dr. Almeida? Ele sempre esteve obcecado por fama, por poder. E agora, parecia que ele estava pronto para fazer qualquer coisa para alcançá-lo, até mesmo sacrificar sua própria equipe. Então, tudo mudou. Em um lampejo de compreensão, Alice gritou. Ele não é quem parece. Ele sabe mais do que está contando. As palavras voaram como balas. O silêncio se abateu sobre a equipe. Todos olharam para Almeida, que, ao perceber seu plano exposto, desfez a máscara de inocência. Vocês não entendem. O poder desse lugar é meu para controlar. Eu sou o escolhido. A revelação caiu como um peso sobre todos. Uma verdade brutal que transformou a luta pela sobrevivência em um jogo de traição. Davi, ainda sob a influência da força sombria, olhou para Alice com uma turbulência desconhecida. Alice. Você precisa acreditar em mim. Não estou perdido. Ele está manipulando tudo. Era ele falando ou a sombra? O chão tremeu com mais força, agora como um aviso claro. Alice tinha que decidir. O cão guardião, contraído em uma postura feroz, olhava para Almeida. Tinha ali a essência de uma batalha entre o bem e o mal. Uma escolha, ficar com Davi, arriscar tudo pela verdade,
ou se aliar a Almeida, vivenciar o poder que ele prometia. O tempo parecia estagnar. Alice começou a entender que a tumba não era só um lugar de sepultamento. Era um labirinto místico, onde as escolhas moldavam o futuro. O que você realmente quer, Alice? A voz de Davi ecoou, uma súplica e uma advertência. Ela hesitou, um nó apertando sua garganta. De repente, um estrondo imóvel cortou o ar. A estrutura da tumba começou a desmoronar ao redor deles, como se o próprio lugar estivesse se revoltando contra a intrusão. A luz da lanterna piscou e então apagou-se. Um medo cativante tomou conta de Alice. Então, no meio da penumbra, uma figura distante emergiu. Não era Davi, não era o cão. Era Mara, a colega que havia se juntado à equipe, uma mulher que Alice sempre considerou uma amiga. Mas seu olhar estava diferente, sombrio e cheio de um poder que nunca tinha visto. Surpresa, Alice, disse ela, com um sorriso amenizado pela escuridão. Sou eu quem realmente controla isso tudo. O impacto daquela revelação a atingiu em cheio. Mara não estava ali por acaso. Ela havia estado por trás das sombras, manipulando os acontecimentos. O cão guardião, Davi, o poder ancestral, tudo isso era um jogo para ela. E agora, Alice estava presa em um ciclo de manipulação que mal podia entender. Você trouxe Davi até nós. A voz forte de Mara reverberou. Você não faz ideia do que ele sacrifica por nós. O chão começou a ceder, e Alice percebeu que o tempo estava se esgotando. Como ela poderia escapar desse pesadelo agora que tudo o que conhecia estava desmoronando? Mara, ela gritou, mas não esperava a resposta. A amiga que conhecia havia se transformado numa figura ameaçadora. O cão uivou em resposta, e as sombras começaram a se agitar, como se aguardassem um comando. Esqueça nossas histórias. O verdadeiro poder é meu, e você sempre foi um peão no meu jogo, Mara disse, enquanto a estrutura ao redor continuava a desmoronar. O desespero crescia no peito de Alice. Se eu tiver que escolher, que seja pela sobrevivência. Com um movimento rápido, ela se lançou na direção de Davi, mas a sombra do cão se interpôs. A sala desmoronava, e a verdade que ela havia buscado agora parecia um labirinto sem saída. As alianças que pensava serem verdadeiras se desfizeram. A revelação de que Mara não só estava ciente, mas era a verdadeira manipuladora, a fez questionar tudo. E então, no auge do caos, a verdadeira natureza de Davi se revelou. Um brilho intenso emanou de seu corpo. Era como se as sombras que o cercavam estivessem se alimentando dele, não o contrário. Alice, eu sou o guardião. O poder que você e Almeida desejam não é apenas um tesouro, é um pacto. E eu sou parte disso. As palavras ecoaram em seu ser, revelando que Davi não estava perdido, mas fazendo parte de um plano bem maior. Alice ficou paralisada. O que mais estava escondido? O futuro da tumba dependia agora das ações dela. O som do colapso ecoava em seus ouvidos, varrendo tudo ao seu redor. Enquanto os laços começavam a se separar, Alice sabia que cada decisão seria fatal. E ali, entre os escombros, questionando tudo o que acreditava saber, o mistério do poder ancestral estava prestes a ser revelado. Alice ficou paralisada. O que mais estava escondido? O futuro da tumba dependia agora das ações dela. O som do colapso ecoava em seus ouvidos, varrendo tudo ao seu redor. E enquanto os laços começavam a se separar, Alice sabia que cada decisão seria fatal. E ali, entre os escombros, questionando tudo o que acreditava saber, o mistério do poder ancestral estava prestes a ser revelado. Então, um estrondo violentíssimo ecoou pela tumba, um rugido de pura fúria que abalaram os fundamentos da terra. A luz da lanterna piscou, e Alice sentiu a dor no peito crescer. Era como se a própria tumba estivesse gritando,
protestando contra a presença deles. A sombra do cão guardião se projetou, ameaçando engolir tudo. Mara se aproximou, e em sua presença, tudo parecia se distorcer. "Vamos acabar com isso", ela gritou, acionando um cristal pendurado em seu pescoço que era um azul profundo, brilhante e pulsante. Ao ser ativado, uma onda de energia atravessou o ambiente, iluminando a escuridão com um resplendor sobrenatural. Então, algo inesperado aconteceu. O chão sob os pés de Alice começou a abrir, como se uma fenda estivesse se formando. Ela gritou, mas a voz de Davi a interrompeu. "Não, Alice, não se aproxime." Ele tentou se mover, mas estava preso, suas feições em uma luta interna, como se duas forças colidissem dentro dele. Mara riu, uma risada fria que soou como um eco vazio. "Como você é ingênua, Alice. O verdadeiro poder não está onde você pensa. Está comigo." E com essas palavras, o cristal em seu pescoço emitiu uma luz tão intensa que fez a sombra do cão parecer pequena. Nesse momento, o corpo de Davi começou a brilhar, e o cão guardião hesitou, como se estivesse buscando orientação. Alice teve um instante de clareza. O olhar de Davi agora era cheio de dor, mas também de determinação. "Você precisa se livrar dela. É uma ilusão", ele gritou, mas sua voz era abafada pela crescente tempestade de energia. A fissura no chão se expandiu, e um grito agudo reverberou. Não era um grito de Davi, mas de alguém ainda mais profundo, um eco do lugar que eles estavam. A verdade se instalou de repente, e tudo fez sentido, mas não do jeito que ela esperava. Não é só uma caverna, é um portal. O cérebro de Alice girou com a nova perspectiva. Então, ao ver a energia se intensificar, Alice fez uma escolha, quase instintiva. Em um movimento rápido, ela pulou em direção a Davi. Mas com isso, o cristal de Mara brilhou ainda mais forte, e uma onda de energia envolveu Alice. Em um instante, tudo se distorceu. O chão começou a desmoronar, mas não apenas a tumba. A realidade parecia se rasgar. E então o fluxo de energia estabeleceu uma conexão entre Davi e o cão. Para o horror de Alice, uma imagem surgiu. A verdadeira forma de Davi era revelada. Não humana, mas uma entidade ancestral. Uma mistura entre homem e sombra, revelando que ele sempre foi parte daquele lugar. "Eu sou o guardião", ele proferiu com uma força que fez tremar até os alicerces da tumba. "Eu sempre estive aqui, mas preso entre mundos." E de repente, Mara foi despojando de seu encanto maligno, revelando uma verdade chocante. Ela era uma agente de uma ordem secreta que buscava o poder. "Você não entende, Alice. Nós sempre estivemos em lados opostos." O choque no olhar de Alice não podia ser medido. A amiga que acreditava ser uma aliada era, na verdade, uma inimiga que tinha manipulado tudo. O chão se partiu sob seus pés, e o verdadeiro conflito se ergueu, não apenas entre Alice e Mara, mas entre mundos, o humano e o místico, com a tumba ruindo ao redor deles. A única certeza que Alice tinha era que a batalha pela sobrevivência havia mudado drasticamente. E enquanto uma nova verdade começava a desenhar o futuro, uma pergunta ecoou na mente dela. Quem era realmente Davi? E qual seria o próximo passo para escapar desse pesadelo agora que tudo parecia perdido? Alice ficou paralisada. O que mais estava escondido? O futuro da tumba dependia agora das ações dela. O som do colapso ecoava em seus ouvidos, varrendo tudo ao seu redor. E enquanto os laços começavam a se separar, Alice sabia que cada decisão seria fatal. E ali, entre os escombros, questionando tudo o que acreditava saber,
O mistério do poder ancestral estava prestes a ser revelado. Então, um estrondo violentíssimo ecoou pela tumba, um rugido de pura fúria que abalou os fundamentos da terra. A luz da lanterna piscou, e Alice sentiu uma dor no peito crescer. Era como se a própria tumba estivesse gritando, protestando contra a presença deles. A sombra do cão guardião se projetou, ameaçando engolir tudo. Mara se aproximou e, em sua presença, tudo parecia se distorcer. "Vamos acabar com isso!" ela gritou, acionando um cristal pendurado em seu pescoço, um azul, profundo, brilhante e pulsante. Ao ser ativado, uma onda de energia atravessou o ambiente, iluminando a escuridão com um resplendor sobrenatural. Então, algo inesperado aconteceu. O chão sob os pés de Alice começou a abrir, como se uma fenda estivesse se formando. Ela gritou, mas a voz de Davi a interrompeu. "Não! Alice, não se aproxime!" Ele tentou se mover, mas estava preso, suas feições em uma luta interna, como se duas forças colidissem dentro dele. Mara riu, uma risada fria que soou como um eco vazio. "Como você é ingênua, Alice! O verdadeiro poder não está onde você pensa. Está comigo." E com essas palavras, o cristal em seu pescoço emitiu uma luz tão intensa que fez a sombra do cão parecer pequena. Nesse momento, o corpo de Davi começou a brilhar e o guardião hesitou. Como? Se tivesse buscando orientação, Alice teve um instante de clareza. O olhar de Davi agora era cheio de dor, mas também de determinação. "Você precisa se livrar dela. É uma ilusão." Ele gritou, mas sua voz era abafada pela crescente tempestade de energia. A fissura no chão se expandiu e um grito agudo reverberou. Não era um grito de Davi, mas de alguém ainda mais profundo, um eco do lugar que eles estavam. A verdade se instalou de repente, e tudo fez sentido, mas não do jeito que ela esperava. Não é só uma caverna, é um portal. O cérebro de Alice girou com a nova perspectiva. Então, ao ver a energia se intensificar, Alice fez uma escolha, quase instintiva. Em um movimento rápido, ela pulou em direção a Davi, mas com isso, o cristal de Mara brilhou. Ainda mais forte, e uma onda de energia envolveu Alice. Em um instante, tudo se distorceu. O chão começou a desmoronar, mas não apenas a tumba. A realidade parecia se rasgar. E então o fluxo de energia estabeleceu uma conexão entre Davi e o cão. Para o horror de Alice, uma imagem surgiu. A verdadeira forma de Davi era revelada. Não humana, mas uma entidade ancestral, uma mistura entre homem e sombra, revelando que ele sempre foi parte daquele lugar. "Eu sou o guardião", ele proferiu com uma força que fez tremar até os alicerces da tumba. "Eu sempre estive aqui, mas preso entre mundos." E de repente, Mara foi despojando de seu encanto maligno, revelando uma verdade chocante. Ela era uma agente de uma ordem secreta que buscava o poder. "Você não entende, Alice. Nós sempre estivemos em lados opostos." O choque no olhar de Alice não podia ser medido. A amiga que acreditava ser uma aliada era, na verdade, uma inimiga que tinha manipulado tudo. O chão se partiu sob seus pés e o verdadeiro conflito se ergueu, não apenas entre Alice e Mara, mas entre mundos, o humano e o místico. Com a tumba ruindo ao redor deles, a única certeza que Alice tinha era que a batalha pela sobrevivência havia mudado drasticamente. O que mais restava a perder? Num momento de desespero, Alice olhou para Davi, e foi nesse instante que o inesperado aconteceu. O cão guardião, em vez de atacar, avançou para o cristal de Mara e disparou uma luz ofuscante. O que se seguiu desmontou tudo o que Alice pensava que sabia.
a própria Mara se transformou em uma sombra, perdendo seu contorno humano. Alice, atônita, percebeu que tudo o que acreditava que tinha controlado, as alianças, as traições, dependia desse momento. E a sombra que antes era sua amiga, agora se desvanecia, perdendo qualquer vestígio de poder. O que estava iminente? Um grito ressoou na tumba, e com ele, uma nova verdade. Agora, Alice precisava entender quem seria a próxima vítima desse jogo de sombras. A tumba e seu portal estavam prestes a se abrir para um mundo desconhecido, e a resposta estava em suas mãos. Alice ficou paralisada. O que mais estava escondido? O futuro da tumba dependia agora das ações dela. O som do colapso ecoava em seus ouvidos, varrendo tudo ao seu redor. E enquanto os laços começavam a se separar, Alice sabia que cada decisão seria fatal. E ali, entre os escombros, questionando tudo o que acreditava saber, o mistério do poder ancestral estava prestes a ser revelado. Então, um estrondo violentíssimo ecoou pela tumba, um rugido de pura fúria que abalou os fundamentos da terra. A luz da lanterna piscou e Alice sentiu uma dor no peito crescer. Era como se a própria tumba estivesse gritando, protestando contra a presença deles. A sombra do cão guardião se projetou, ameaçando engolir tudo. Mara se aproximou, e em sua presença, tudo parecia se distorcer. "Vamos acabar com isso!" ela gritou, acionando um cristal pendurado em seu pescoço, um azul profundo, brilhante e pulsante. Ao ser ativado, uma onda de energia atravessou o ambiente, iluminando a escuridão com um resplendor sobrenatural. Então, algo inesperado aconteceu. O chão sob os pés de Alice começou a abrir, como se uma fenda estivesse se formando. Ela gritou, mas a voz de Davi a interrompeu. "Não, Alice, não se aproxime." Ele tentou se mover, mas estava preso, suas feições em uma luta interna, como se duas forças colidissem dentro dele. Mara riu, uma risada fria que soou como um eco vazio. "Como você é ingênua, Alice. O verdadeiro poder não está onde você pensa. Está comigo." E com essas palavras, o cristal em seu pescoço emitiu uma luz tão intensa que fez a sombra do cão parecer pequena. Nesse momento, o corpo de Davi começou a brilhar e o cão guardião hesitou, como se estivesse buscando orientação. Alice teve um instante de clareza. O olhar de Davi agora era cheio de dor, mas também de determinação. "Você precisa se livrar dela. É uma ilusão", ele gritou, mas sua voz era abafada pela crescente tempestade de energia. A fissura no chão se expandiu e um grito agudo reverberou. Não era um grito de Davi, mas de alguém ainda mais profundo, um eco do lugar que eles estavam. A verdade se instalou de repente, e tudo fez sentido, mas não do jeito que ela esperava. Não é só uma caverna, é um portal. O cérebro de Alice girou com a nova perspectiva. Então, ao ver a energia se intensificar, Alice fez uma escolha, quase instintiva. Em um movimento rápido, ela pulou em direção a Davi, mas com isso, o cristal de Mara brilhou ainda mais forte, e uma onda de energia envolveu Alice. Em um instante, tudo se distorceu. O chão começou a desmoronar, mas não apenas a tumba. A realidade parecia se rasgar, e então o fluxo de energia estabeleceu uma conexão entre Davi e o cão. Para o horror de Alice, uma imagem surgiu. A verdadeira forma de Davi era revelada. Não humana, mas uma entidade ancestral, uma mistura entre homem e sombra, revelando que ele sempre foi parte daquele lugar. "Eu sou o guardião", ele proferiu, com uma força que fez tremar até os alicerces da tumba.
Eu sempre estive aqui, mas preso entre mundos. De repente, Mara foi despojando de seu encanto maligno, revelando uma verdade chocante. Ela era uma agente de uma ordem secreta que buscava o poder. Você não entende, Alice. Nós sempre estivemos em lados opostos. O choque no olhar de Alice não podia ser medido. A amiga que acreditava ser uma aliada era, na verdade, uma inimiga que tinha manipulado tudo. O chão se partiu sob seus pés e o verdadeiro conflito se ergueu. Não apenas entre Alice e Mara, mas entre mundos, o humano e o místico. Com a tumba ruindo ao redor deles, a única certeza que Alice tinha era que a batalha pela sobrevivência havia mudado drasticamente. O que mais restava a perder? Num momento de desespero, Alice olhou para Davi, e foi nesse instante que o inesperado aconteceu. O cão guardião, em vez de atacar, avançou para o cristal de Mara. Seus olhos brilhavam com uma fúria ancestral. Mara, com um sorriso vitorioso, não parecia se importar. Você não sabe o que está fazendo. As palavras de Alice saíram como um sussurro apressado. Mas, quando a criatura se aproximou, um rabo de luz foi lançado a partir de sua boca. Com isso, o cristal começou a quebrar, se despedaçando em 1000 pedaços iluminados. Não! Mara gritou, enquanto a energia se espalhava pela tumba. Quando o cristal se partiu, uma explosão de luz irrompeu, varrendo a escuridão e revelando sombras dançantes. Alice sentiu como se estivesse presa em uma corrente muito poderosa. Um brilho caloroso a cercou, e tudo começou a girar ao seu redor. Então, ao invés de sucumbir, um eco imenso começou a se erguer. Uma voz profunda cortou o caos. Vocês acordaram o poder que deveria permanecer adormecido. Era a tumba falando, e as paredes vibraram com a força da revelação. O chão tremeu com a fúria de um ser primordial, e a verdade começou a se revelar. Mara não é o que você pensa. As palavras soaram em uníssono, reverberando na mente de Alice. Uma sombra de conhecimento a invadiu. Ela é a descendente do último guardião que tentou selar este lugar, e a verdadeira magia dela está dentro de você. Do que você está falando? Alice gritou, sua voz se perdendo no clamor ao redor. A realidade começou a desvanecer. Da conexão entre Davi e o cão se intensificava. Era como se a essência de ambos quisesse se unir em um só. E enquanto todo o espaço parecia desmoronar, uma ideia horrenda se instalou na mente de Alice. O que isso significava para Davi? O que ela precisava sacrificar para entender a verdade que chocava seu ser? Davi, o que você sabe sobre tudo isso? O que está acontecendo aqui? Seu olhar se fixou nele, e a resposta que ela obteve seria a chave para o que viria a seguir. Com um último estrondo, a tumba se abriu completamente, liberando um brilho que nunca se viu antes, e a figura de Davi ficou parada em choque. Alice, você precisa escolher. A tensão pairava no ar, e o cânone de um novo destino começava a se desenhar diante dela, como um horizonte desconhecido. A decisão estava feita. Qual efeito esse clarear traria para todos? Afinal, ela tinha que saber qual era o verdadeiro preço da verdade. Alice ficou paralisada. O que mais estava escondido? O futuro da tumba dependia agora das ações dela. O som do colapso ecoava em seus ouvidos, varrendo tudo ao seu redor. E enquanto os laços começavam a se separar, Alice sabia que cada decisão seria fatal. E ali, entre os escombros, questionando tudo o que acreditava saber, o mistério do poder ancestral estava prestes a ser revelado. Então, um estrondo violentíssimo ecoou pela tumba, um rugido de pura fúria que abalou os fundamentos da terra. A luz da lanterna piscou e Alice sentiu uma dor no peito crescer. Era como se a própria tumba estivesse gritando:
protestando contra a presença deles. A sombra do cão guardião se projetou, ameaçando engolir tudo. Mara se aproximou, e em sua presença, tudo parecia se distorcer. "Vamos acabar com isso!" ela gritou, acionando um cristal pendurado em seu pescoço. Um azul profundo, brilhante e pulsante. Ao ser ativado, uma onda de energia atravessou o ambiente, iluminando a escuridão com um resplendor sobrenatural. Então, algo inesperado aconteceu. O chão sob os pés de Alice começou a abrir, como se uma fenda estivesse se formando. Ela gritou, mas a voz de Davi a interrompeu. "Não! Alice, não se aproxime!" Ele tentou se mover, mas estava preso, suas feições risada fria que soou como um eco vazio. "Como você é ingênua, Alice! O verdadeiro poder não está onde você pensa. Está comigo." E com essas palavras, o cristal em seu pescoço emitiu uma luz tão intensa que fez a sombra do cão parecer pequena. Nesse momento, o corpo de Davi começou a brilhar, e o cão guardião hesitou, como se estivesse buscando orientação. Alice teve um instante de clareza. O olhar de Davi agora era cheio de dor, mas também de determinação. "Você precisa se livrar dela. É uma ilusão!" ele gritou, mas sua voz era abafada pela crescente tempestade de energia. A fissura no chão se expandiu, e um grito agudo reverberou. Não era um grito de Davi, mas de alguém ainda mais profundo, um eco do lugar que eles estavam. A verdade se instalou de repente. E tudo fez sentido, mas não do jeito que ela esperava. "Não é só uma caverna, é um portal." O cérebro de Alice girou com a nova perspectiva. Então, ao ver a energia se intensificar, Alice fez uma escolha, quase instintiva. Em um movimento rápido, ela pulou em direção a Davi, mas com isso, o cristal de Mara brilhou ainda mais forte, e uma onda de energia envolveu Alice. Em um instante, tudo se distorceu. O chão começou a desmoronar, mas não apenas a tumba. A realidade parecia se rasgar. E então, o fluxo de energia estabeleceu uma conexão entre Davi e o cão. Para o horror de Alice, uma imagem surgiu. A verdadeira forma de Davi era revelada, não humana, mas uma entidade ancestral, uma mistura entre homem e sombra, revelando que ele sempre foi parte daquele lugar. "Eu sou o guardião", ele proferiu, com uma força que fez tremer até os alicerces da tumba. "Eu sempre estive aqui, mas preso entre mundos, e de repente, Mara foi despojando de seu encanto maligno, revelando uma verdade chocante. Ela era uma agente de uma ordem secreta que buscava o poder. Você não entende, Alice. Nós sempre estivemos em lados opostos." O choque no olhar de Alice não podia ser medido. A amiga que acreditava ser uma aliada era, na verdade, uma inimiga que tinha manipulado tudo. O chão se partiu sob seus pés, e o verdadeiro conflito se ergueu, não apenas entre Alice e Mara, mas entre mundos, o humano e o místico. Com a tumba ruindo ao redor deles, a única certeza que Alice tinha era que a batalha pela sobrevivência havia mudado drasticamente. O que mais restava a perder? No momento de desespero, Alice olhou para Davi, e foi nesse instante que o inesperado aconteceu. O cão guardião, em vez de atacar, avançou para o cristal de Mara. Seus olhos brilhavam com uma fúria ancestral. Mara, com um sorriso vitorioso, não parecia se importar. "Você não sabe o que está fazendo." As palavras de Alice saíram como um sussurro apressado. Mas, quando a criatura se aproximou, um jato de luz foi lançado a partir de sua boca. Com isso, o cristal começou a quebrar, se despedaçando em 1000 pedaços iluminados. "Não!" Mara gritou, enquanto a energia se espalhava pela tumba. Quando o cristal se partiu, uma explosão de luz irrompeu, varrendo a escuridão e revelando sombras dançantes. Alice sentiu como se estivesse presa em uma corrente muito poderosa.
Um brilho caloroso a cercou e tudo começou a girar ao seu redor. Então, ao invés de sucumbir, um eco imenso começou a se erguer. Uma voz profunda cortou o caos. Vocês acordaram o poder que deveria permanecer adormecido. Era a tumba falando, e as paredes vibraram com a força da revelação. O chão tremeu com a fúria de um ser primordial, e a verdade começou a se revelar. Mara não é o que você pensa. As palavras soaram em uníssono, reverberando na mente de Alice. Uma sombra de conhecimento a invadiu. Ela é a descendente do último guardião que tentou selar este lugar. E a verdadeira magia dela está dentro de você. O que você está falando? Alice gritou, sua voz se perdendo no clamor ao redor. A realidade começou a desvanecer. A conexão entre Davi e o cão se intensificava. Era como se a essência de ambos quisesse se unir em um só. E enquanto todo o espaço parecia desmoronar, uma ideia horrenda se instalou na mente de Alice. O que isso significava para Davi? O que ela precisava sacrificar para entender a verdade que chocava seu ser? Davi, o que você sabe sobre tudo isso? O que está acontecendo aqui? Seu olhar se fixou nele, e a resposta que ela obteve seria a chave para o que viria a seguir. Com um último estrondo, a tumba se abriu completamente, liberando um brilho que nunca se viu antes, e a figura de Davi ficou parada em choque. Alice, você precisa escolher. A tensão pairava no ar, e o cânone de um novo destino começava a se desenhar diante dela, como um horizonte desconhecido. A decisão estava feita. Qual efeito esse clarear traria para todos? Afinal, ela tinha que saber qual era o verdadeiro preço da verdade. Nesse instante, um rugido ensurdecedor fez a terra tremer. As paredes da tumba começaram a se desmoronar, pedaços de rocha caindo como chuva. Alice apertou os olhos, e ao abri-los, viu uma imagem que fez seu coração parar. Uma segunda figura emergiu da fenda, semelhante ao cão guardião, mas com um aspecto grotesco e distorcido. Era Davi. Seu semblante era horrendo, uma mistura de dor e raiva. Alice, eu fui enganado! A voz de Davi ecoou com a força do desespero. Fui usado por Mara e por esta força. Ela se alimentou da sombra da minha alma. O cão ao seu lado agora parecia hesitar, como se sentisse a atmosfera tensa e carregada. Davi! Não pode ser! Alice gritou, sentindo-o chão vibrar sob seus pés. A verdade começava a quebrá-la. O que havia de verdadeiro nas palavras de Davi? Ele não era apenas uma vítima. Ele poderia ser a chave para o que estava acontecendo. E ali, enredada na espiral de caos, uma certeza absurda surgiu. Tudo o que ela conhecia estava prestes a desmoronar. Mara, agora desorientada, sorriu de forma sutil. Você não percebeu? Davi sempre foi uma sombra deste lugar. Ele não é o guardião. Ele é o portador de seu poder. Assim como você. As palavras dela cortaram o ar como uma lâmina afiada. As sombras ao redor começaram a girar, e a luz que antes parecia tão clara se tornou opaca. O pânico a engoliu. Não, isso não pode ser verdade, gritou Alice. Mas o que estava acontecendo começou a fazer sentido de uma maneira grotesca. Davi, seus olhares, sua ligação com a tumba, tudo se encaixava, mas não da forma que ela desejava. Ao invés de um aliado, ele poderia ser o grande vilão da história. E assim, enquanto as paredes se comprimiam em um abraço mortal, o verdadeiro dilema surgiu. Como derrotar alguém que poderia ser a própria essência da tumba? Alice estava diante de um abismo, onde escolhas tinham consequências muito mais sombrias do que poderia imaginar. O que restaria quando a verdade finalmente emergisse? O céu estava tingido de um laranja vibrante, e a brisa trazia o cheiro da terra molhada. Pedro observava o horizonte, onde as últimas luzes do dia se apagavam.
como se uma tela estivesse sendo pintada lentamente diante de seus olhos. A batalha que havia passado agora parecia um pesadelo distante, mas o peso de tudo o que perdera ainda o acompanhava. Ao seu lado, Ana respirava com dificuldade. O olhar dela estava cheio de uma mistura de dor e esperança. Foi por pouco, não é? Disse ela, a voz tremendo. Pedro assentiu, um nó na garganta. O que quer que houvesse acontecido nos últimos dias, eles estavam juntos, naquela montanha de flashbacks que pareciam nunca acabar. Eles tinham vencido, mas a que custo? Os sussurros da natureza pareciam fazer eco com seus sentimentos. As folhas se balançavam sob o vento, como se quisessem pedir um desfecho, uma resposta. Eles se afastaram do campo de batalha, deixando aquela parte do passado para trás, mas a sensação de insegurança ainda os perseguia, como um fantasma indesejado. Ana pegou na mão de Pedro, o toque dela passando energia. Precisamos seguir em frente, disse ela, e um sorriso tímido surgiu em seus lábios. Enquanto caminhavam, o cenário ao seu redor mudava. Os sons da cidade recomeçaram a surgir e a vida estava se reinstaurando. Por dentro, Pedro lutava com a certeza de que tudo podia mudar de novo, a qualquer momento. E se eles aparecerem novamente? E se tudo isso for em vão? Seus pensamentos giravam, um turbilhão incontrolável. Ana parou e o encarou. Não podemos viver com medo do que pode acontecer. A vida é feita de riscos, de momentos inesperados. Suas palavras reverberaram em Pedro. Eles combinaram de ir em frente a uma nova realidade, vivendo cada dia como um presente. Dalila, a amiga deles que havia se perdido na contenda, seria uma lembrança constante nas suas vidas. Mas uma parte dele também cravava que a luta não poderia ser em vão. Eles precisavam se reunir novamente, com novos aliados. A ideia de criar uma nova comunidade, um abrigo onde todos pudessem se apoiar, ressonou em seu coração. À noite, naquela mesma montanha, eles acenderam uma fogueira. O calor do fogo se misturava às suas risadas e histórias como um bálsamo para feridas abertas. Entre risos e lágrimas, eles decidiram fazer um pacto. Cada um deles tinha a missão de contar essa história, para lembrar do que passaram e para que outros não repetissem os mesmos erros. Despedidas eram difíceis, mas agora Eleanor e sua turma estavam prontos para seguir seus caminhos. Juntos, eles prometeram não esquecer do passado, mas também não deixar que isso definisse seu futuro. É só o começo, disse Pedro olhando para o céu estrelado. As estrelas brilhavam intensamente, como se todas dissessem ao mesmo tempo: há muito mais pela frente. Mas uma sombra se aproximava no horizonte. Algo que não estava certo. Um aviso silencioso de que o passado ainda podia assombrá-los. Ao olhar para a escuridão se formando, a adrenalina subiu. O medo era palpável, mas para cada sombra que se aproximava, havia uma luz no coração de cada um deles. E agora, minha galera, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É o momento de mostrar seu apoio e apertar o botão de like para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Os verdadeiros fãs sabem que cada ação conta. Vamos em frente!